E agora vamos chamá-la para cá, vem para cá, junte-se a mim, Raia Monteiro, e vamos chamar aqui o doutor Hugo Felipe, psicólogo. Bom dia, doutor, pode se juntar a nós, que vai falar um pouquinho mais sobre o déficit de atenção. Tudo bom, doutor? Bom dia, doutor. Sente-se, fique à vontade, doutor. Vamos lá. Vamos continuar falando Nosso papo da semana passada. Verdade, bom dia, doutor. Bom dia Marcela, Raia, bom dia a toda a equipe da Sinal Verde, bom dia a você aí em casa que está nos acompanhando. É um prazer estar aqui, mais uma vez estar contribuindo um pouco do meu conhecimento para você de casa, para você ter um entendimento maior sobre os temas que o programa propõe. Doutor, a gente vai para dar continuidade à nossa conversa da semana passada, eu creio que o pessoal de casa também já está lembrando um pouquinho. A gente gostaria de saber quais são, em fator das questões emocionais, né? A questão emocional, a separação dramática dos pais, caso de luto na família, nascimento de um irmão, falta de tempo de organização dos pais com a criança, a falta também da motivação dos pais em relação aos estudos, falta de limite dos pais, entre outras coisas. Elas também implicam na falta de atenção da criança em sala de aula? Sim, Raia, excelente colocação. Tudo isso que você citou, de qualquer forma, ele acaba atingindo, a gente fala na parte emocional da criança, né? Se é no nascimento de um novo irmão, se os pais por algum motivo venham se separar, pelo luto, pela falta de tempo, que às vezes os pais acabam não conseguindo dedicar efetivamente parte do dia aos filhos. Tudo isso vai, de certa forma, estar atrapalhando o desenvolvimento do cérebro dessa criança e também são novas situações, né? Que ou pode ser um divisor de águas ou pode ser uma barreira impeditiva, né, dessa criança estar progredindo, porque, por exemplo, vamos usar dos exemplos que a Raia citou. Nasce um novo irmão. Até então, essa criança, toda a atenção estava sendo destinada somente para ela. E a partir de então, né, o casal gera uma nova gravidez, vai vir uma nova criança. Então, a partir do momento que essa criança nasce, vem junto do lar, o que vai acontecer, Raia? Vai dividir a atenção para aquela criança que antigamente recebia tudo. Mas se dentro desse exemplo a gente também incluir a situação de que os pais não têm, né, tanto tempo para os filhos, o que acontece? Isso já se torna mais um agravante. E é muito comum a criança, como o cérebro dela não está totalmente desenvolvido ainda, ela não sabe lidar com essas questões do dia a dia, Raia. A criança segura, né, a situação, ela às vezes não tem força ou coragem, né, não tem o hábito, alguns pais em casa não têm o hábito de conversar abertamente com os filhos, e a criança se retrai, a família não percebe, e é muito comum, a partir de então, a criança passa a ir mal na escola. Doutor, e a vida social da criança que sofre com esse déficit de atenção, como é que é essa vida social? Tem um problema ou não? Vamos lá, Marcela. A vida social, o que pode ser uma implicância de um lado e um impeditivo do outro, é o fato toda hora, né, cria-se um rótulo de um lado e um estigma do outro, né? Todo lugar que a criança chega, ô tio, ô tia, eu tenho déficit de atenção, eu estou indo mal na escola. Então, a criança ela não tem entendimento para saber o que é certo e o que é errado ainda, de acordo com as fases de formação cerebral. Ou seja, até a primeira fase ser completada, que se dá entre 6 anos e meio e 7 anos de idade, a criança ela ainda não sabe, né? Ela não tem ainda a parte do cérebro desenvolvida para ter esse entendimento se aquilo que ela está fazendo ou que ela está querendo fazer, se pode realmente ou se não pode, se é certo ou errado, se vai machucar ou não. Então, quando se inicia a segunda fase de formação cerebral, que é após os 7 anos, que vai até os 13 anos mais ou menos, de acordo com a habilidade de cada criança, tem uns que acabam antecipando, Marcelo. Então, o que acontece? É nessa fase, na segunda fase, que a criança começa a desenvolver no cérebro essa parte que vai ter esse entendimento. Então, em média, uma criança até os 8 anos, mais ou menos, ela ouve em média 100 mil nãos. Então, não faça isso, não vai aqui, não ponha a mão aqui, não coma isso. A criança, os pais aí em casa, que não sabem dessa informação, você está falando isso, você está proferindo para o seu filho, mas ele não tem entendimento ainda. E aí é muito comum, Marcelo, os pais exigir uma situação
para uma criança, exigir dela como se ela fosse um adulto já formado na universidade, com 4, 5 faculdades, que fala 10 idiomas. Não, não é assim. A criança, todas as informações que vocês forem passar para os seus filhos aí em casa, tem que ser de forma atenuante, ou seja, tem que ser de forma calma e procurar sempre colocar ele na altura dos seus olhos. Se você não consegue estar num local onde não tem como elevar ele e ficar nos seus olhos, você agacha e passe sempre a informação à mesma altura dos olhos, e a informação também vai chegar no mesmo timbre de voz no ouvido dele. Isso vai começar a ter efeito. Então, se a criança chega no lugar e ela fica, Marcela, sendo rotulada, mãe, tá vendo aquele ali, ó? Aí ele fala na escola que ele tem déficit de atenção. Talvez essa criança está falando isso, ela nem saiba o que é isso. Então, Marcela, o problema é esse rótulo que acaba gerando, e a criança, isso é como se fosse um processo de bullying, né? Uma coisa acaba gerando a outra e a criança começa a se retrair e, infelizmente, o rendimento na escola começa a ir mal e os pais, às vezes, não percebem. Então, por isso que a gente sempre orienta a ter busca de profissionais especializados e capacitados para que dê essa orientação aos pais, você aí em casa que nos acompanha agora. Muito bem. É importante, né, essa dica, assim, de como a gente está passando a informação para a criança poder conceber e ela botar em prática isso depois, né? Essa questão do olhar, dos olhos, ela funciona bastante. Você já me tinha dito uma vez, eu já fiz, e notei que tem uma diferença quando você fala dessa maneira ou quando você fala da outra maneira, que basicamente é errada. Porque tudo também depende, Raia, do timbre de voz que você está utilizando. Por exemplo, às vezes o pai, ou a mãe, ou o cuidador, né? Às vezes é comum a criança hoje morar com os avós, né? Então, assim, a pessoa às vezes está irritada com alguma outra coisa e vem uma situação que a criança precisa de uma determinada atenção, né, específica, aí você está de pé, a criança... Você, adulto, já é maior que a criança, aí você está de pé, aí você pega e vai dar uma bronca nela. Então é comum você olhar para baixo e é comum ela olhar para cima. Então, quanto mais for essa diferença, tudo vai depender de como está vindo o timbre de voz que você está utilizando. E também a informação, ela não está chegando de forma coerente no cérebro dessa criança. Então, e mais o timbre de voz excessivo que você possa estar utilizando, você não está gerando nenhum benefício para o cérebro do seu filho. Muito pelo contrário, você está gerando malefícios ao cérebro dele, ou seja, você está prejudicando ele, não só lá na questão do aprendizado, lá na escola, porque a escola, ela é responsável para a alfabetização dos filhos, né, das crianças que estão lá. A parte educacional, ou seja, ética, responsabilidade, o que pode, o que não pode, a educação em si, quem dá aos pais é em casa. Então também não adianta o pai, ou a mãe, ou o cuidador querer passar a total responsabilidade para a escola, né? Então, isso também é uma dica que ajuda bastante. Então, como você vai dar qualquer informação para o seu filho, como eu já tinha explicado para a Raia uma vez, e ela já testou, e ela viu que faz a diferença. Então, se você está de pé, põe a criança em cima de uma cadeira ou em cima de uma mesa, onde ela vai conseguir ficar na mesma altura que a sua. E se você está num lugar onde não tem como apoiar, pegue ela no colo. Então, ela vai ficar na sua altura. Se também não der, agache. Se for o caso, até deite numa posição onde você vai ficar nivelado o seu cérebro com o cérebro dela. E aí a informação que você der, explicando e não cobrando dela, a informação vai entrar corretamente no mesmo timbre de voz, na mesma altura dos olhos do ouvido, e aí o seu filho vai ter melhores resultados com aquilo que você às vezes está até solicitando para que ele faça. Não adianta cobrar. A criança até os 7, 8 anos não tem como você exigir nada dela. A maturidade, o adulto, ela só vem após depois dos 21 anos, entre 21 e 27 anos, que a gente concretiza totalmente o processo de maturidade no nosso cérebro, porque o cérebro precisa se formar completamente, ou seja, o cérebro só se completa na terceira fase, Raia e Marcela, quando a gente completa os 21 anos. Então, tudo vai de como está a alimentação do seu filho, porque todos os nutrientes que a gente ingere também são responsáveis pelo desenvolvimento cronológico, ou seja, passo a passo no tempo exato do seu filho. Então, ser pai, ser mãe, ser cuidador de uma criança hoje não é tão simples, mas também não é impossível. Então, a orientação, a dica que eu deixo é sempre você estar buscando em livros, em cursos, né? Tem até em DVD hoje, né? Temas relacionados a como estar educando especificamente os nossos filhos. Doutor, e para encerrar, tem algum tratamento, mas é só com medicamento ou com atividade física para essas crianças que têm esse déficit de atenção?
Se for algo, Marcela, muito profundo, né, que quem pode só fazer a avaliação mais profunda é um neurologista ou um psiquiatra, né, que vão solicitar exames como ressonância, tomografia, para ver se o cérebro está totalmente desenvolvido já, ou se ele tem alguma falha nessa formação. E através de testes psicológicos, né, então o psicólogo também pode aplicar testes para estar fazendo a avaliação da parte comportamental e a parte cognitiva, ou seja, essa interatividade das informações que chegam no cérebro e como ela passa, né, para o dia a dia dela. Então, somente neurologista e psiquiatra que pode prescrever remédios para esse tipo de situação. E o psicólogo vai entrar com testes e avaliação para, se tem alguma coisa, já uma deficiência, o psicólogo tem ferramenta suficiente para potencializar isso e melhorar. Então, no caso, não vai precisar de remédio, Marcela. E se caso for necessário, o psicólogo ele tem a obrigação ética de estar fazendo um encaminhamento por escrito com um laudo, né, orientando, pedindo a ajuda, o auxílio de um psiquiatra ou de um neurologista, às vezes até os dois, dependendo da situação ou do caso, para que essa criança seja bem assistida, né, e ela possa assim estar desenvolvendo, saindo desse quadro. E na parte de tecnologias que a gente tem desenvolvida hoje no Brasil, Marcela, chama-se neurometria funcional, né, que é um sistema atrelado a um computador, a um aparelho, com sensores que vão na mão não dominante da criança e também uma faixa que vai na cabeça, onde a gente consegue ver no consultório em tempo real, na tela do computador, como que está essa interação dessa atividade cerebral da criança, e aí o software solta um laudo comprovado cientificamente, onde a gente pode dar um direcionamento para o profissional que está utilizando dessa ferramenta, um direcionamento clínico mais assertivo, e a gente consegue, em 15 sessões, estar alinhando o que está desalinhado. Na realidade, a falta de concentração, que é o déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, né, que tem só o TDA, que é o déficit de atenção, então são duas modalidades, eles sim vão atrapalhar o rendimento aí do seu filho, né, que você que está nos acompanhando em casa, e a gente consegue sim fazer um tratamento onde, livre de remédios, através do psicólogo, sim, uma parte terapêutica, nós vamos conseguir fazer o alinhamento do que está desalinhado, e ele vai aprender a focar mais na escola, no dia a dia, no cotidiano dele, para que ele tenha melhores resultados. Obrigada, doutor. Muito